Vale a pena instalar um guincho para a âncora em uma lancha pequena? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz uma dica nova sobre equipamentos, barcos, todos os assuntos relacionados a embarcações. Eu sou Márcio Dottori. Se quiser entender um pouquinho desse assunto, guincho para lanchas pequenas, guincho para âncora, fica comigo até o final desse vídeo. Lanchas de pequeno porte, 24, 7,5 metros, 26, 8 metros, nessa faixa de tamanho. Vale a pena instalar um guincho para a âncora? Olha, minha opinião é sim. Por quê? Porque o guincho te facilita muito o trabalho de você ancorar, você pode manobrar com muito mais facilidade, sem ter que ninguém vir na proa. Então, eu acho o guincho muito prático. Muito prático. É um marinheiro que você tem a bordo, né? Meio marinheiro, que eu digo, o marinheiro faz infinitamente muito mais, mas você não precisa pegar ninguém para vir na proa. Às vezes até que tem que vir, mas na hora de você ancorar, manobrar, tem vento, entendeu? Então você aperta um botão, o guincho vai joga a âncora, vai a corrente, aquilo já faz um peso, te auxilia em muita manobra. Depois você vem para a proa, ou pede para alguém vir para a proa, e aí você termina a manobra, mas é muito prático. Um guincho para cá, um guincho de 500 watts, né, potência, a potência é medida em watt nos guinchos. Aqui 500 watts, 350 talvez até dê, mas põe de 500 watts, corrente de 6 milímetros, tem que ser para uma lancha desse porte, tá? Estou dizendo de 28 pés, 8,5 metros por aí, para baixo. Para baixo que eu digo até uns 22 pés. 21, eu vou falar um pouquinho mais nisso, talvez 21D, mas nessa faixa, vamos pensar de 21 a 28 pés, 30 pés quase todas já saem com guincho, né? Nessa faixa um pouco menor, que é a dúvida se vale a pena ou não. Então, o que você tem que saber? Vai gastar um dinheiro, uns 7 mil, 6 mil, mais ou menos, um guincho, talvez mais a instalação, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, estou dizendo com essa potência de 350, 500 watts. Eu sugiro um 500 watts. Aqui, essa é uma lancha de 26 pés, é uma Phantom 260 da Schaefer Yachts. Tem guincho, olha que legal. Aqui são os botões que tem no painel também, aqui o botão para subir, o botão para descer, lá no painel também eu tenho um comando, né? Então posso operar tanto daqui quanto de lá. Aqui é uma trava de segurança. Olha aqui. O guincho está aqui, ó. O guincho está bem embutido aqui, a âncora fica embutida. A cuidado que eu tenho que ter aqui, é que eu tenho que ter espaço suficiente para quê? Para a corrente cair e não embolar. Se for muito curto o espaço, mais curto quanto? Vamos ver? Olha aqui. Aqui, ó, eu tenho mais ou menos esse comprimento, quer dizer, meu braço, né? Então, dá uns 80 mais ou menos aqui, talvez um pouquinho menos, por aí, tá? O ideal, 75 centímetros no mínimo. Então, esse paiol é profundo, só que o guincho está montado, não está montado no topo, né? Se estivesse aqui em cima seria até melhor. Mas ele tem um espaço para corrente. É claro que você não vai poder pôr muita corrente aqui, talvez 50 metros. Se conseguir 60 seria o ideal, né? Mas aí, se o guincho está um pouco baixo, o que acontece? Você não consegue pôr uma grande quantidade de corrente. E a gente gosta de pelo menos 60 metros. Mas tudo bem. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que se virar, adaptar para que tiver. Agora, o que mais eu tenho que tomar cuidado? O guincho, a hora que a corrente cai, ela tem que estar na parte mais profunda do paiol. Por quê? Se ela cair na parte rasa do paiol, ela vai embolar, então ela tem que cair, o ideal é que caísse na parte mais profunda e bem no meio do paiol. Se isso não acontecer, muitas vezes a gente reveste onde a corrente está caindo com uma chapa de aço inox para escorregar, tipo um calçador de sapato, antigamente a gente usava. A corrente pega ali, escorrega para o centro do paiol. Então essa é uma dica importante também. A instalação do guincho é muito importante. Então você tem que verificar na sua lancha se você tem espaço para isso. Aqui, repetindo, meu braço coube inteiro, né?
para dentro. Então, mais ou menos, se tiver pelo menos 70 centímetros aqui, desde o convés até o fundo, você consegue colocar um guincho. Lembrando que uma corrente de 6 milímetros não ocupa tanto espaço como a outra corrente de 7, né, ou de 8 milímetros. Então, para um barco desse porte, 6 milímetros é o bastante. Mas depois você pôr o guincho, você vai ver que vale muito a pena. Alguns cuidados que eu tenho que ter com o guincho. Sempre lavar bem, lava bem a corrente e tal, né? A âncora agora aqui, eu não jogar água no motor eu tenho que evitar. Tem que evitar. Se pegou muito mar, molhou tudo, eu tenho que lavar. Aí eu tenho que lavar, passar um spray lubrificante depois, tá? Mas corrente eu lavo, o fundo do paiol eu lavo. Então se cair água aqui, realmente eu tenho que tirar o sal. O sal detona tudo. Não a parte de aço inox, não a parte de alumínio do guincho, mas a parte metálica de ferro do motor. Então isso aí eu tenho que cuidar também. Depois que eu lavo, sempre um spray de silicone vai muito bem, né? E lavo também o fundo do paiol para tirar a lama. Essa lama pode depois solidificar e prejudica a coroa, a engrenagem da coroa. Essa engrenagem chama-se coroa de barbotim, tá? Essa engrenagem. É muito importante também, quando você comprar o guincho, comprar corrente para aquele guincho. Tem milímetro e polegada. Se você comprou um guincho e polegada e comprou uma corrente em milímetros, nunca vai servir. Nunca vai servir. Não adianta que você não vai conseguir trocar a engrenagem. Então tem que comprar a corrente, normalmente hoje é milímetro, e o guincho tem que ser em milímetro também. Se eu compro uma coroa para o guincho de 6 milímetros, eu tenho que ter uma corrente de 6 milímetros. Às vezes eu pego uma corrente de 1/4, que é mais de 6 milímetros, eu tenho que pegar a corrente em polegada. Senão, ela não casa com a engrenagem do guincho. Corrente, engrenagem do guincho, tem que ser a mesma. Se você achou que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe, se inscreva no nosso canal se não for, assinale lá o sininho, assim toda semana vai ganhar um vídeo novo sobre assuntos relacionados a barcos.